O mundo que você vê é apenas um espelho do mundo que existe dentro de você. Mas e se você fosse o criador disso tudo, e só não soubesse disso ainda? Durante anos, as pessoas buscaram mudar o mundo, tentando consertar o que está fora. Mas o mundo é apenas sua consciência objetivada. O que você vê lá fora nada mais é do que o que você sustenta dentro. Não há exceções. Cada condição da sua vida, seu relacionamento, seu trabalho, sua saúde, tudo isso é moldado pelo estado que você ocupa internamente. Você pode tentar mudar as circunstâncias, mas se não mudar o seu estado de consciência, tudo se repete. A realidade é um espelho, e o reflexo sempre responde ao seu imaginário. Meu ponto de virada veio num dia comum. Eu estava cansado de repetir os mesmos padrões. Relacionamentos quebrados, falta de dinheiro, ansiedade. Tudo parecia estar contra mim. E então caiu a ficha. Talvez o problema não tivesse nas coisas, mas em mim. Comecei a observar o que sentia diariamente, o que pensava em silêncio, como reagia. E percebi, aquilo que eu mais julgava fora era o que mais habitava em mim sem que eu notasse. Comecei a entender. A realidade apenas ecoava a vibração que eu mesmo emitia. Minha escassez era reflexo do medo. Meu caos vinha da minha desordem interna. Meu vazio vinha de uma desconexão profunda comigo mesmo. Você está criando sua realidade vibracionalmente o tempo todo. Não quando você está fazendo afirmações, não apenas quando está meditando, mas o tempo inteiro. E a vibração que você emite vem dos pensamentos que você pratica. Você atrai não o que diz que quer, mas o que consistentemente sente ser verdade. Se a sua atenção está no que falta, mais falta virá. Se o seu foco está no que não funciona, mais disso se manifesta, porque o universo, querido, não escuta palavras, ele escuta frequência. O corpo é o reflexo da mente, e o seu corpo, condicionado ao passado, se torna um inconsciente que dirige 95% da sua vida. Você pensa os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções e vive os mesmos comportamentos, esperando que algo mude. Mas a biologia não mente. Se você acorda todo dia sentindo ansiedade, raiva ou desânimo, você está ensinando o seu corpo que esse é o seu estado natural. E o corpo grava isso, e o universo responde a isso. Para mudar a sua vida, você precisa mudar seu estado interno. Isso é neuroplasticidade. Isso é coerência. O que você repete se torna sua identidade, e sua identidade molda sua realidade. No começo, é desconfortável assumir que você cria a sua realidade, porque isso tira o controle de fora e devolve para dentro. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Se o mundo é um espelho, então eu não preciso consertar o reflexo. Eu só preciso mudar a imagem original. E essa imagem sou eu. A maioria das pessoas acredita que estão no controle consciente da própria vida, mas isso é um mito. Mais de 95% das nossas decisões, ações e reações vêm do subconsciente, ou seja, daquilo que você nem sabe que está operando. E a parte mais impactante, esse subconsciente foi programado quando você era criança. Até os 7 anos, seu cérebro está em estado de hipnose natural. Você não está vivendo sua vida, está repetindo o software que outra pessoa escreveu por você. Se você cresceu ouvindo "dinheiro é difícil",
homem não presta, ou você não é bom o suficiente, então sua mente gravou isso como verdade. E agora você vive se sabotando sem perceber, porque está apenas obedecendo à programação antiga. Foi só quando eu me perguntei por que isso está sempre acontecendo comigo que eu comecei a perceber que a minha vida não era um acaso, era um roteiro, um que eu nem sabia que estava atuando. Relacionamentos que terminavam sempre da mesma forma, o dinheiro que entrava e escapava logo depois. A sensação de que eu não era visto, não era valorizado, tudo isso tinha uma origem, mas não estava no presente. Estava lá atrás, nos primeiros capítulos da minha história. A maioria das pessoas acredita que está travada por causa das circunstâncias externas, mas a verdade é que o que prende você está dentro. São padrões que você nem sabe que carrega. Emoções que nunca foram curadas. E, acima de tudo, uma imagem distorcida de quem você realmente é. Você pode repetir que quer uma nova vida, pode declarar que deseja abundância, liberdade e amor, mas se lá dentro ainda se vê como alguém limitado, carente ou com medo, é isso que o campo vai refletir. O universo não te dá o que você quer, ele devolve o que você vibra. Ele entrega exatamente quem você é no mais profundo do seu ser. Quer transformar sua realidade? Comece pela sua autoimagem. Mude a forma como você se enxerga e o mundo inteiro vai começar a te enxergar de outra forma. As pessoas vivem dizendo, quando tiver mais dinheiro, aí sim vou me sentir seguro. Ou, quando encontrar o amor, vou me sentir completo. Mas isso é caminhar na direção contrária. Estão esperando o efeito antes de gerar a causa. Na verdade, o sentimento vem primeiro. Você precisa se sentir como se já fosse, como se já tivesse. E é aí que o campo responde. Porque é assim que a mente funciona. É assim que a energia se movimenta. E se você não decidir agora quem quer ser, o mundo vai decidir por você. Eu só entendi isso depois que a minha vida estava completamente desorganizada. Eu ganhava $4.000 por ano e devia 6.000. Estava no fundo do poço, até que alguém me disse, Bob, o seu problema não é dinheiro, é identidade. Você não precisa trabalhar mais, você precisa se enxergar de outra forma. Na época eu pensei que era loucura, mas era a verdade mais poderosa que eu já tinha ouvido. Eu mudei a minha vibração antes de mudar minha conta bancária. Comecei a agir, pensar e sentir como alguém próspero, mesmo sem um centavo no bolso. E sabe o que aconteceu? O campo respondeu. Porque quando você muda dentro, tudo muda fora. Seu cérebro é uma máquina de previsibilidade. Ele adora repetir o familiar, mesmo que isso te machuque, porque o familiar é seguro para o corpo. Se você acorda todos os dias sentindo culpa, ansiedade, rejeição, o corpo memoriza essas emoções e começa a esperar por elas. E quando elas não vêm, o corpo gera comportamentos que recriam exatamente o que você diz que quer evitar. É por isso que você pode mudar de cidade, de relacionamento, de emprego e ainda assim acabar no mesmo lugar emocional, porque você levou sua programação com você. Se você quer mudar sua vida, precisa se tornar mais consciente do que está inconsciente. Você precisa reprogramar. Você veio ao mundo em uma vibração pura, mas com o tempo, as crenças daqueles ao seu redor foram impressas em você, e essas crenças começaram a se tornar suas, mesmo que nunca tenham sido. Hoje, você sente que quer algo, mas sente também o peso da dúvida, da crença oposta. E é isso que está criando sua realidade vibracional. Você só começa a criar deliberadamente quando começa a questionar: isso que eu acredito é meu mesmo? Ou foi herdado, copiado, absorvido? Eu lembro do dia em que percebi que estava vivendo a vida do meu pai. A mesma frustração, o mesmo tipo de trabalho, o mesmo vazio. Como se eu tivesse herdado não só o sobrenome, mas também o destino. Foi doloroso, mas também libertador. Porque se eu estava repetindo padrões inconscientes, então eu podia interrompê-los.
e escrever novos padrões. A verdade é essa: a sua vida não é escrita em pedra, ela é escrita em sinapses, em conexões, em crenças, e tudo isso pode ser refeito. Você não é uma vítima da sua genética. Você é o autor da sua biologia. Quando muda sua percepção, você muda sua realidade, porque no fundo, o programador invisível sempre foi você mesmo. Durante muito tempo, a ciência tradicional separou o que era visível do que era invisível. Mas a física moderna, especialmente a quântica, revelou algo que os antigos já sabiam. Existe um campo de energia inteligente que conecta tudo no universo. Tudo, inclusive você. Esse campo não apenas conecta, ele responde. Ele responde ao que você pensa, sente e acredita ser verdade. A vida que você experimenta lá fora começa como uma emissão interna, vibracional. Você não está apenas vivendo no universo, você está interagindo com ele o tempo todo. E ele está escutando, sempre. Essa foi uma das ideias mais difíceis e mais libertadoras que eu absorvi. A de que o universo me responde, que a realidade não é uma coisa fechada, mas sim um espelho sensível, um campo moldável. Comecei a testar. Nos dias em que eu vibrava a gratidão, parecia que tudo fluía. Quando eu vibrava a ansiedade, o mundo se tornava agressivo. E eu percebi, não era coincidência, era ressonância. Eu não estava apenas vivendo, eu estava sendo respondido. Seu coração e seu cérebro emitem campos eletromagnéticos que se estendem para além do seu corpo. E esses campos não são estáticos. Eles mudam de acordo com o seu estado interno. Quando você pensa com clareza e sente com coerência, você envia uma assinatura energética ao campo. E o campo, como um espelho quântico, começa a reorganizar eventos, pessoas, circunstâncias para refletir esse novo estado. Você quer criar algo novo na sua vida? Então você precisa se tornar alguém novo, porque o campo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Tudo no universo é energia. Tudo tem uma vibração. Você também. Então, o que você chama de vida real é apenas a resposta vibracional ao seu estado mais dominante. Não adianta pensar em abundância enquanto vibra a escassez. Não adianta afirmar amor enquanto você sente rejeição. O campo, ou como eu chamo, o universo, não responde às palavras. Ele responde à vibração. Quer mudar sua vida? Mude sua frequência, mude o seu foco. Sinta o que você quer antes de ver, porque sentir é a linguagem que o universo entende. Passei boa parte da vida esperando a realidade mudar, para só então me sentir melhor. Mas esse ciclo nunca acabava. Até que um dia, cansado, eu tentei o contrário. Me senti bem, sem motivo. Me senti próspero, mesmo sem ver o dinheiro ainda. Me senti amado, mesmo sozinho. E aos poucos, como num eco, a realidade começou a ceder. Um pequeno sinal aqui, outro ali, pessoas novas, oportunidades que pareciam do nada, mas não era acaso, era a resposta. O campo não responde a pedidos, ele responde a estados de ser. As tradições espirituais chamavam isso de oração com sentimento. A ciência hoje chama de coerência eletromagnética, mas o princípio é o mesmo. Quando seu coração e sua mente estão em harmonia, você se torna um emissor forte o suficiente para alterar a realidade. Você não é uma vítima de forças externas, você é parte do código. E mais do que isso, você é o programador, se tiver consciência disso. Você vive num campo inteligente que quer colaborar com você.
Mas ele não responde ao que você finge, ele responde ao que você realmente sente. A pergunta não é mais, o universo está me ouvindo? A pergunta é, o que eu estou realmente emitindo agora? O Criador não está distante, julgando. Ele está no campo, e o campo está esperando o seu sinal. Toda vez que você pensa num futuro diferente, mas continua sentindo as mesmas emoções do passado, nada muda, porque seu corpo continua preso à velha identidade. Criar uma nova realidade exige um novo estado de ser, pensamentos elevados, emoções elevadas, intenção clara e presença total. O estado criador não é um lugar externo, é um estado interno. Um ponto em que você sente no corpo a realidade que quer manifestar, antes mesmo que ela apareça. Isso é ser o Criador. Você precisa se tornar familiar com o novo você, todos os dias, até que o corpo aceite isso como seu novo normal. Eu não entendia isso antes. Acordava com pressa, preocupado, no piloto automático. Achava que bastava visualizar uma meta por 5 minutos e o universo faria o resto. Mas minha frequência diária era ansiedade, pressa, medo de dar errado. E era isso que eu vibrava, era isso que eu criava. Comecei a testar. Acordei mais cedo, meditei, me visualizei já vivendo aquilo que desejava, mas não como um filme distante. Eu senti, eu me emocionei, eu chorei como se já fosse real. E ali algo mudou. Eu deixei de esperar para viver. Eu comecei a viver para criar. Você não cria a realidade com esforço, você cria com alinhamento. O estado criador é leve, natural, inspirador. É como estar apaixonado por uma versão de você que já existe vibracionalmente. E quanto mais você se conecta a ela, mais fácil o universo responde. Não é sobre desejar com força, é sobre permitir. Você entra no estado criador quando está bem agora, mesmo antes de ter. Porque a vibração da abundância não é desejo, é certeza. As tradições ancestrais nos ensinavam a orar de uma forma diferente. Elas não pediam, elas agradeciam como se já tivesse acontecido, porque sabiam que a chave estava na emoção, combinada à intenção. Esse é o estado criador, quando você deixa de viver como quem espera e passa a viver como quem já é. A emoção verdadeira, gratidão, compaixão, amor, são como códigos vibracionais. Eles moldam o campo, eles colapsam a realidade invisível em eventos visíveis. Seu corpo responde às suas emoções. Cada célula escuta o que você sente. Quando você vive em coerência, seu corpo se cura, seu cérebro se reorganiza. Sua biologia se alinha com o seu novo futuro. Mas atenção, você não pode enganar a vibração. Você não pode afirmar abundância sentindo escassez, ou dizer, eu me amo, se ainda se rejeita internamente. O subconsciente detecta a verdade vibracional, e o campo também. Por isso, o estado criador não é um truque, é um novo estilo de ser. No começo, é estranho. Você se imagina próspero enquanto o extrato bancário está no vermelho. Você se imagina saudável com um corpo doente, mas é aí que está o salto. Você não espera a vida mudar para mudar seu estado. Você muda seu estado para mudar a vida. Hoje, antes de qualquer coisa, eu escolho como quero me sentir e me alinho com essa versão de mim. Não importa o cenário, porque o cenário não cria o estado cria o cenário. Você precisa praticar ser quem você quer ser, até que isso se torne familiar, até que você ande, fale, respire como essa nova identidade.
Porque o futuro que você quer já existe em potencial. E quando você entra no estado criador, você se torna o imã que colapsa esse potencial no agora. Esse é o seu poder, e sempre foi. Não é sobre fazer mais, é sobre ser diferente. E esse ser já está dentro de você. Agora, você só precisa encarná-lo. Você quer mudar. Você quer uma nova vida, mas não quer abrir mão de quem você aprendeu a ser. E é aí que tudo trava. O seu eu atual, suas crenças, seus hábitos, sua identidade emocional foi moldado para sobreviver, não para criar. E o que você chama de eu sou assim é na verdade só a repetição emocional de experiências passadas. A transformação exige um processo de morte. Você precisa deixar de ser o velho você. E isso dói, porque o corpo não quer perder o conhecido. Mas é esse luto que libera o nascimento do novo. Eu precisei encarar o fato de que meu maior obstáculo era eu mesmo. Não o mundo, não os outros. Eu. O eu que acreditava que precisava provar algo. O eu que se comparava. O eu que esperava fracassar mesmo quando tudo parecia dar certo. Era esse eu que precisava morrer. E eu resistia, porque por mais que doesse, esse velho eu era familiar. Era confortável. Era a minha zona segura, mesmo sendo a minha prisão. E aí eu entendi. O milagre não acontece quando tudo muda lá fora. O milagre começa quando eu paro de me proteger do novo. O ego é o mecanismo da mente subconsciente que foi criado para te proteger. Ele é uma adaptação, mas se você não o observa, ele passa a controlar sua vida. Ele diz, isso é arriscado, isso é perigoso, isso não é você. E assim, mesmo quando você tenta mudar, o ego cria desculpas, distrações e até doenças, tudo para manter o status quo. Mas lembre-se, o ego não é mau, ele está com medo, e cabe a você, como consciência, acolher e transcender isso. Quando você solta o controle, o seu verdadeiro eu emerge. Vocês querem coisas novas, mas ainda vibram com as histórias antigas. Querem novos resultados, mas contam a velha narrativa. O universo está pronto para te entregar tudo o que você quer, mas quem está pedindo é o seu eu limitado ou o seu eu expandido? Você não precisa se consertar, precisa se permitir. Permitir que a versão mais alta de você lidere. E para isso, sim, o velho precisa sair do caminho. Em muitas culturas ancestrais, o renascimento espiritual sempre foi precedido por um ritual de morte simbólica. Morrer para o medo, morrer para a identidade herdada, morrer para o personagem. Esse é o processo. Você vai até o limite do que acredita ser e ali, no vazio, encontra o que sempre foi. A ciência moderna comprova. Quando você silencia os padrões antigos, novas redes neurais se formam e, com elas, novas realidades. A desprogramação é parte da criação. Porque antes de construir um novo mundo, você precisa limpar o terreno interno. Comecei a observar cada vez que meu ego dizia: isso não vai dar certo, ninguém vai te apoiar, você está sonhando alto demais. E ao invés de reagir, eu comecei a respirar, observar, soltar. Comecei a notar quando eu voltava ao velho eu, o que se culpa, o que se apressa, o que se compara. E cada vez que eu o reconhecia, eu dava um passo a mais em direção ao meu eu real. A desconstrução não é um fim, é o início do que sempre esteve dentro de mim, mas que eu não permitia nascer. Você quer criar uma nova vida?
Então se pergunte todos os dias: quem eu estou sendo agora? Se estiver sendo a versão antiga, agradeça, mas solte. Se estiver sendo o novo, mantenha, reforce, viva como se já fosse. Porque cada vez que você escolhe o novo, você está literalmente reprogramando sua mente, e com ela, o seu destino. Para criar, você precisa morrer. Não no corpo, mas na identidade. E nesse espaço vazio, entre o que você foi e o que está nascendo agora, é onde o milagre acontece. A mudança verdadeira acontece quando você se senta consigo mesmo e escolhe conscientemente instalar um novo programa. Você entra em meditação, silencia os ruídos e começa a ensaiar mentalmente o seu novo eu. Você sente o novo comportamento, o novo pensamento, a nova emoção. E quanto mais você repete isso no seu mundo interno, mais seu cérebro aceita aquilo como realidade. A reprogramação não é pensamento positivo. É neurociência aplicada com emoção. É ensinar o corpo a sentir algo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. E aí, o corpo se antecipa, a biologia muda e o universo responde. No início, reprogramar era desconfortável. Minha mente dizia: isso é mentira, não é real, você está forçando. Mas eu continuei. Todo dia eu sentava, fechava os olhos, respirava e imaginava. Como é viver com paz? Como é acordar sabendo que é amado, saudável, abundante? No começo era um esforço, depois se tornou familiar e então inevitável. E aos poucos a realidade foi cedendo, como um sistema respondendo a um novo código. O subconsciente aprende de 3 formas principais: repetição, trauma ou hipnose. Se você não quer esperar por um colapso ou uma crise, use a repetição deliberada. Afirmações, visualizações e práticas guiadas, quando feitas com consistência emocional, regravam o disco rígido interno. Mas atenção! O momento mais poderoso para isso é quando seu cérebro está em ondas alfa ou teta, como ao acordar ou antes de dormir. Ali, a mente está maleável. Ali, você planta a nova programação. O que você sente constantemente vira crença. E a sua crença molda tudo. Por isso, pratique sentir o que você quer agora. Faça listas de apreciação. Foque no que está funcionando. Coloque sua atenção deliberadamente no bem. Isso treina sua vibração. E a vibração treinada vira realidade. Você está ensinando o universo quem você é. E ele responde com reflexos perfeitos. As antigas tradições sabiam disso, que o som, o gesto, a intenção e o sentimento podiam reconfigurar a realidade. O que chamamos hoje de reprogramação, eles chamavam de alquimia interna. Use palavras com presença. Respire com propósito. Sinta como se já fosse. E observe, o mundo lá fora muda quando você muda sua frequência. Hoje eu crio rituais. De manhã, eu coloco a frequência do dia. À noite, eu programo o meu subconsciente para trabalhar a meu favor enquanto durmo. Uso afirmações como: eu sou seguro para prosperar. O amor vem com facilidade. O universo me apoia. Mas eu não apenas falo, eu sinto, porque sem sentimento não há programação, só barulho. Você pode continuar vivendo por padrão, ou começar a viver por design. Você pode continuar sendo programado, ou se tornar o programador. O cérebro não sabe a diferença entre o que você vive e o que você imagina profundamente. Então, imagine com força, sinta com verdade e repita com intenção. Porque reprogramar o subconsciente é lembrar ao corpo que o futuro já está disponível agora.
A transformação não acontece quando tudo muda lá fora. A transformação acontece quando você decide ser quem nunca teve coragem de ser antes. E quando esse ser se torna o seu novo padrão, o universo, o campo, responde. Sincronicidade é a linguagem do campo. É o modo como o universo responde à sua coerência interna. Quando mente, coração e ação estão alinhados, algo acontece. As coisas fluem, as respostas vêm, as pessoas certas aparecem e você começa a perceber que não está mais forçando a vida. Você está sendo guiado por ela. Esses sinais não são acaso, eles são reflexos do seu estado vibracional. Você emite e o campo devolve. No começo, eu achava que era coincidência. Pensar em alguém e ela mandar mensagem. Ficar em dúvida sobre uma decisão e ouvir uma música com a frase exata que eu precisava ouvir. Mas quanto mais eu me alinhava, mais aquilo acontecia. E deixou de ser coincidência. Virou comunicação. O universo estava respondendo ao meu estado interno e falando comigo, na linguagem do invisível. Você pode chamar de sorte, acaso, coincidência, mas nós chamamos de evidência vibracional. Você está atraindo as experiências que estão na mesma frequência da sua emoção dominante, e quando você entra em alinhamento com o seu eu interior, tudo começa a parecer mágico. Mas é apenas a ciência vibracional em ação. As placas, os encontros, os sinais, todos dizem, continue, você está no caminho. É neurociência também. Quando você começa a mudar seu estado interno, você ativa partes do cérebro que estavam inativas. Seu sistema reticular ativador começa a notar oportunidades que antes você ignorava. Você não cria as sincronicidades, você as sintoniza. A realidade sempre teve sinais. Você só não estava desperto o suficiente para vê-los. O subconsciente vive no piloto automático. Mas quando você começa a se tornar consciente do que sente, pensa e acredita, você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. E a sincronicidade é um dos primeiros sinais de que você está acessando o modo criador. Ela é como um feedback do universo. Uma piscada do campo dizendo, eu ouvi você. Uma vez, depois de uma visualização, pedi clareza. Naquele mesmo dia, um livro caiu da estante numa livraria. O título? O universo está respondendo. Eu ri, chorei, comprei, li em um dia. E aquilo confirmou. Quando você entra em alinhamento, a realidade começa a conversar com você. A sincronicidade é o casamento entre o seu estado interno e o fluxo do universo. Ela prova que você não está separado do todo. Você é o todo, em expressão individual. Quando você respeita isso, você para de resistir e começa a escutar. Não subestime um número que se repete, uma frase que te arrepia, um encontro que muda tudo. Porque às vezes o universo fala baixinho, mas quando você está presente, você escuta alto. A sincronicidade é o eco do seu alinhamento, o reflexo da sua coerência, o sinal claro de que a criação já começou. Você pediu, você sentiu, e agora o universo está respondendo. Você está pronto para escutar? Durante muito tempo, procurei respostas fora de mim, em livros, em mestres, em sistemas. Até que percebi que a verdade estava bem aqui, dentro da minha consciência. O mundo é sua consciência objetivada. Cada detalhe, cada evento,
cada encontro, tudo é uma manifestação do que você mantém em seu interior. Você é o criador oculto de sua vida, mesmo quando acredita que não é. Quando olhei para trás, vi uma linha invisível conectando tudo: os padrões, as crenças, as dores e as vitórias. Tudo vinha da mesma fonte, minha consciência. A grande virada foi entender que eu não precisava esperar mudanças externas para ser feliz. A mudança real começa em mim. Você não é uma vítima da sua história. Você é o autor, o diretor e o protagonista do seu filme. E sabe o que é mais louco? Você já tem a caneta. Cada pensamento, cada sentimento, cada ação é uma linha escrita no roteiro da sua vida. Quando você entende isso, nada mais é o mesmo. Você para de esperar o mundo mudar. Você muda o mundo mudando a si mesmo. Tudo o que você deseja está do outro lado do seu alinhamento. Você não precisa lutar por isso. Você só precisa permitir, sentir e saber que é merecedor. Quando você se conecta com o seu eu interior que já é completo, o universo conspira para realizar seus desejos. A epigenética nos mostra que nosso ambiente interno controla a expressão genética. Isso significa que, ao mudar a sua consciência, você muda a sua biologia. Você é a interface entre a mente e o corpo, entre o visível e o invisível. O criador oculto é você, em sua essência. Quando você percebe que é parte do campo unificado, que não existe separação, que sua consciência está entrelaçada com tudo que existe, então você se torna consciente do seu verdadeiro poder. E esse poder é o amor que cria mundos. O Criador oculto sempre esteve dentro de mim e está dentro de você. Agora é hora de assumir esse papel. Não espere mais. Não se subestime. Você é a força mais poderosa do universo, em forma humana. O futuro é uma tela em branco. Pinte com a cor da sua consciência. Porque no fim, a verdade é simples. O universo é você. E você é o universo. Você não está separado do poder da criação. Você é esse poder. E a cada instante você escolhe o que criar. Então, o que você vai criar a seguir? Ao longo dessa jornada, vimos que a realidade que vivemos não é um acidente, nem um destino fixo. Descobrimos que tudo que experimentamos, nossos desafios, nossos relacionamentos, nossas conquistas, é um reflexo direto do que carregamos em nosso interior. Aprendemos que para transformar o mundo ao nosso redor, primeiro precisamos olhar para dentro, desconstruir quem achávamos que éramos e reprogramar nossa mente, coração e corpo. Testemunhamos que quando alinhamos nossos pensamentos, emoções e ações, o universo começa a responder de formas que muitas vezes parecem mágicas, mas que são a expressão natural da nossa coerência vibracional. E no fim, revelamos a verdade mais poderosa de todas, que o Criador oculto de tudo que nos acontece está dentro de nós mesmos, sempre esteve. O poder de criar, transformar e manifestar está em cada escolha que fazemos, em cada pensamento que cultivamos, em cada sentimento que permitimos. Essa é a nossa essência. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa liberdade. Agora, o convite é simples e profundo. Desperte para o poder que vive dentro de você. Assuma o seu papel como criador consciente da sua vida. E lembre-se, o universo não está lá fora. Ele está aqui, dentro de você. O futuro é seu para criar. O que você vai fazer com este poder?